Bem, iniciando aqui mais um capítulo do nosso podcast, hoje o 17º capítulo do podcast Eu e Meu Avô, em que participa eu, Arthur Neves, meu avô Edson Saraiva. Nós estamos estudando o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, e hoje nós vamos assim estudar a carta 14 desse livro, e ela começa assim. Meu querido Vermilindo, meu querido Absinto, o que mais me assustou no seu último relato sobre o paciente é que ele não está tomando nenhuma daquelas resoluções confiantes que marcaram sua conversão original. Nenhuma promessa extravagante de virtude eterna, eu suponho. Nem mesmo a expectativa de receber o dom da graça para a vida. E sim, apenas a de ter esperança de encarar as tentações do aqui e agora, diante da insignificância do aqui e agora. Isso é péssimo. Interessante isso. Eu não sei se a palavra é insignificância, mas é assim, ele dá esperança da vida eterna, né? O dom, nem mesmo a expectativa de receber o dom da graça para a vida eterna. Não, não é uma expectativa, né? Ele está vivendo assim, sem promessas extravagantes para si mesmo, né? E sim apenas a de ter esperança de encarar as tentações do aqui e agora. É só isso mesmo que ele tá fortificando, ele está fortalecendo essa, o espírito dele para combater o mal aqui e agora. E não para ficar no aqui e agora para grandes coisas, é para combater o mal. E não para grandes coisas que ele vai receber a graça eterna num piscar de olhos. Está fazendo a parte dele. Só vejo uma coisa a fazer no momento. O seu paciente se tornou humilde. Nossa. Você já chamou a atenção dele para esse fato? Todas as virtudes são menos terríveis para nós se o homem se der conta de que ele as tem. Mas isso é especialmente verdadeiro no caso da humildade. Pegue-o no momento em que ele estiver bem pobre de espírito e sugira de modo sutil e convincente a seguinte reflexão gratificante. Por Deus, como estou sendo humilde! E quase imediatamente o orgulho de sua própria humildade, irá aparecer. Pega ele quando ele estiver fraco, né? Um descuido pequenininho, ele estiver fraco em espírito, né? Se descuidou, aí manda o pensamento para ele: nossa, como estou sendo humilde. Né? Isso já é o orgulho, né? Aí ele já plantou uma sementinha do mal ali. Se ele perceber o perigo desse pensamento e tentar abafar essa nova forma de orgulho, faça com que ele fique orgulhoso de sua tentativa, e assim por diante, passando pela maior quantidade de estágios quanto for de seu agrado. Mas não tente isso por tempo demais, por medo de despertar seu senso de humor e de proporção, pois, nesse caso, só o que irá fazer é rir da sua cara e ir dormir. Quer dizer, aqui, o senso de humor, quer dizer, a capacidade de você rir de si mesmo, quando você se pega numa desproporção, né? Vai, o diabo vai, humilde, até que de repente o camarada olha e diz assim: ô, que humilde é esse, rapaz? Está muito desproporcional isso, né? E aí ele vai rir dele mesmo, e aí desaba todo aquele castelo de orgulho pela graça. Se diz em medicina que quando uma criança bem pequenininha está dodói, né, doente, eu trabalhei muito em hospital atendendo 20 crianças em estado assim, chama-se enfermaria de pediatria e hidratação, que chegam aquelas crianças até 1 ano. Quando a criança sorri, pode dar alta.
da força que é um sorriso. É antigo isso em medicina. Quando alguém sorri, ou ele está perto de ir embora, por exemplo, um velhinho, tem aquele momento assim que ele está mal e parece que renasce. E aí sorri, diz algumas coisas. Ele está perto de ir embora. Ele está se despedindo. Ele veio aqui só para renascer e vai embora. Mas a criança pequenininha, quando ele ri, que ela ri, pode dar alta. E um atestado de saúde mental é rir de si mesmo. Quando você ri de si mesmo, né, das suas infantilidades, que você se pega infantil, você desarma o jogo do diabo. Percebe aquela cadeia de pensamento, né? É, percebe. Você percebe que não é tudo aquilo. Não. Mas há outras formas promissoras de fixar a atenção dele sobre a virtude da humildade. Por meio dessa virtude, e também por todas as outras, nosso inimigo quer desviar a atenção do homem de si mesmo para ele e para os seus semelhantes. Toda a humilhação e repulsa de si mesmo foram designados, em longo prazo, única e exclusivamente para esse fim, a menos que eles atinjam esse fim. Elas causam pouco prejuízo e podem até nos fazer bem se mantiverem o homem preocupado consigo mesmo. E, acima de tudo, se o autodesprezo puder ser tomado como ponto de partida para o menosprezo em relação aos outros egos e, assim, para chegar à melancolia, ao cinismo e à crueldade. Olha por onde começa, né? O homem preocupado consigo mesmo e, acima de tudo, se o autodesprezo puder ser tomado como ponto de partida para um menosprezo em relação aos outros egos e, assim, para chegar à melancolia, ao cinismo e à crueldade. Essa palavra egos eu acho que não está bem aí, não. O self, duvido que o C.S. Lewis tenha usado ego, que é um termo freudiano. Ele não era freudiano. Ele usou o si mesmo, oneself, ou alguma coisa assim. Ele não usou ego. Ego é o tradutor aqui que... É porque ele quer dizer que o ego, orgulho, né? Então, ele trouxe nesse sentido. Né? Sim. Quando ele, em relação aos outros egos, que é os outros que ele acha que ele acha que são orgulhosos e ele não. Mas, ao mesmo tempo, ele está numa dissonância, porque ele está começando a ter desprezo dele. Ele não ri mais dele. Ele despreza ele. Ele tem uma sensação, uma delusion de que ele não vale nada. Que é isso que o Screwtape quer fazer com que o absinto embriague para a sensação de que não é que a sutileza, assim, a humildade e o autodesprezo. Tem muita gente que se acha humilde porque se autodespreza, se diminui. Se diminui querendo ser humilde. E se diminuir não é humildade. Não é humildade. A humildade como vou te dizer assim, não é ser pequeno. A humildade é ser, assim, permeável. Não é bem essa palavra. A presença, né, de Deus, ser... às vezes eu entro nesse estado, sabe? Quando eu venho aqui para frente de casa, bem cedo, e saúdo a vida, o sol. Né? E não é que eu me sinto pequeno. Né? Mas é que o senhor sente que tem algo maior, talvez? Algo maior. Eu me sinto filho. Tá aí. Ser humilde é se sentir filho. É uma boa... Eu me sinto um filho.
não sou grande e não sou pequenininho, assim, um desprezível, como os filósofos hoje colocam, que tu é um pó do nada, né? Um pozinho cósmico da areia das estrelas. Essas conversas desses camaradas hoje que fazem esse tipo de filosofia de boteco, né? Boteco do Screwtape. Um dia a gente coloca aí, talvez, a minha conversa, quando concluir isso, né? Aquela um conto, não sei se é conto, pode-se dizer, mas uma crônica sobre o Boteco do Escambau. O Escambau seria tu já leu o Boteco do Escambau? Já você me mandou. Então, o Escambau é um lugar onde se reúnem toda a diabada lá, tá reunida lá. Toda a diabada amiga tá reunida no Boteco do Escambau, né? E tramando, né? Eles se reúnem lá na terra do Escambau. O Escambau é caos. Criar o caos, criar o void, o nada, o vazio. Essa é a terra do Escambau. Melhor do que a tradução da palavra, né, tradução não, né? Do Thomas More com aquela utopia, né? Que é o Niuris, né? Lugar nenhum. O Escambau é lugar nenhum, mas é um lugar onde o caos existe. É o vácuo de Deus. Completa ausência de Deus. É o Boteco do Escambau. É um nome agressivo, né? Mas a gente dizia quando eu era mais jovem, a gente falava muito no Escambau. Escambau! Que conversa fiada nessa? Vai no Escambau. A gente nem sabia o que era e falava muito de Escambau quando eu tinha lá jogava futebol, né? Tu é bom, é o Escambau que tu é o bom, tu é o cara. Vai pro Escambau, cara. Era uma gíria antiga o Escambau. Então aí é a desordem. Um outro nome do Escambau. A desordem. Vamos lá. Você deve, portanto, ocultar do paciente o verdadeiro fim da humildade. Deixe-o pensar nela não como esquecimento de si, mas como certo tipo de opinião, uma opinião negativa dos seus próprios talentos e de seu caráter. Muito interessante, né? O que eu disse. Exatamente. Supõe que ele deve mesmo ter alguns talentos. Inculque na mente dele a ideia de que a humildade consiste em tentar acreditar que aqueles talentos são menos valiosos do que ele crê que são. Não há dúvida de que eles são realmente menos valiosos do que ele acredita, mas não é esse o ponto. A grande jogada é fazê-lo valorizar uma opinião por alguma qualidade diferente da verdade, e assim introduzir um elemento de desonestidade, que faz de conta no coração daquilo que, de outro modo, acabaria se tornando uma virtude. Assim, a gente vê muito isso, né? A pessoa tem o dom para determinada coisa. Recebeu um dom vamos dizer, de desenhar. Mas ele não quer desenhar. Ele despreza o desenho. Ele quer ser vamos dizer, o que é que ele quer? Ele é ruim de matemática, mas ele botou na cabeça que ele vai fazer trigonometria, que a trigonometria, sim, é coisa de seres humanos. Gênios são trigonométricos. Mas ele nasceu para fazer desenhos. Ele é extraordinariamente... ele sabe fazer caricaturas como ninguém, ele sabe desenhar a face humana com a maior facilidade. Mas isso ele despreza. Ele tem o dom disso. Mas isso ele não quer saber. Ele não vai desenvolver aquilo. Ele quer uma coisa que ele não tem.
Ele quer ser um grande escritor. Mas ele não nasceu para escrever. Aí o outro nasce com a facilidade de escrever, mas ele quer ser músico. Não tem talento nenhum para música. Nada. Mas ele botou na cabeça que ele vai ser músico. E vai nisso. Mas ele nasceu para escrever. Rapaz. Escreve muito bem. Tu diz que o cara não quer. Não, isso eu já sei. Ele não vai desenvolver aquele dom que Deus lhe deu. Ele menospreza de alguma forma. Menospreza. E como essa estratégia, assim, como ela dá certo, né? Eu percebo que ela, assim, o senhor falando, eu percebo que é uma estratégia de muita efetividade para eles, porque quantos amigos eu tenho que se perguntar, ei, qual que é o seu talento? Qual que é a tua, maninho? Não tenho, não. Não tem. Sou desprovido, eu mesmo. Já há muito tempo tive essa crença, assim, de, não tenho. Outros têm e eu não tenho. Eu vim sem. Sim. E aí comecei a reconhecer coisas que, não para me exaltar, mas para poder trabalhar, desenvolver dentro daquilo, né? Sim. Achei interessante, como é eficiente essa daí. O tempo todo é você se anular, o tempo todo é levar uma pessoa pro vácuo, pro vazio. O tempo todo é se anular. Das coisas que Deus te deu. De graça. A sua essência. Deus te deu de graça. Tu não faz esforço, flui. Mas tu não quer o que flui. Por esse método, milhares de pessoas foram induzidas a pensar que a humildade significa o que sentem mulheres bonitas que tentam crer que são feias, ou os homens inteligentes que tentam acreditar que são tolos. E já que o que estão tentando acreditar pode, em alguns casos, ser um completo absurdo, eles não terão sucesso em acreditar nisso. E essa será a nossa chance de fazê-los quebrar a cabeça num esforço para alcançar o impossível. Nasceu para escrever, mas quer ser músico. E de música não recebeu isso. A Mulher Bonita, por exemplo. Teve uma modelo há mais de 30 anos que me procurou. Uma das mulheres mais bonitas que eu vi na minha vida. Ela veio no meu consultório de cadeira de rodas. Sabe por quê? Ela tentou suicídio. Deu um tiro nela mesma, né? e se tornou paraplégica. Ela não morreu e ficou paraplégica. Sabe por quê? Porque ela não aguentava a beleza dela. Ela via como um castigo aqui. Porque ela não se sentia desejada pelo que ela era. Ela se sentia desejada pela beleza que ela tinha. Ela não aguentou. Ela queria que um homem a desejasse pelo que ela era. Olha, que coisa. E Deus deu a ela a beleza. E Deus deu a ela a beleza física e uma beleza interna que ela, pela beleza física, o escrio e o absinto embriagaram ela, né, e ela não conseguiu ver que ela tinha um dom interno. Ela podia ser bela, não era pecado. Ela se sentia como um pecado, você acredita? Ela se sentia, olha que paradoxo, ela se sentia suja por ser bela. Que coisa, né? O absinto e o colaram alguma coisa naquela moça e ela não conseguiu sair daquilo. Ela só foi uma vez, eu não consegui fazer um aprofundamento muito grande para saber de onde vinha essa sensação original, essa illusion original dela de ser suja, apesar de tão bela. Se quisermos antecipar a estratégia do inimigo,
temos que levar em conta os seus objetivos. O inimigo quer levar o homem a um estado de espírito em que ele poderia projetar a melhor catedral do mundo, tendo consciência de que é a melhor, e se alegrar com esse fato, sem estar mais ou menos, ou, de outra forma, feliz de tê-la construído, do que ficaria se a catedral tivesse sido criada por outra pessoa. O inimigo quer que o homem, no final, seja tão livre de tendenciosidades em proveito próprio que ele possa regozijar-se com seus próprios talentos de forma tão franca e grata quanto com os talentos de seu semelhante, ou com o nascer do sol, ou com um elefante ou uma cachoeira. Ele quer, em longo prazo, que cada homem esteja em condições de reconhecer todas as criaturas, inclusive a si mesmo, como coisas gloriosas e excelentes. Esse é assim, de todos os momentos dessas tantas cartas, né, 14 que nós lemos, esse momento é sublime. Quer que eu leia de novo? Quer. Mas leia assim, Jesus quer que o homem, no final, seja tão livre de tendenciosidades em proveito próprio que ele possa regozijar-se com seus próprios talentos de forma tão franca e grata quanto com os talentos de seus semelhantes. Ou com o nascer do sol, ou um elefante, ou uma cachoeira. Você vê que aqui, Lewis, nesse momento, ele coloca as coisas do mundo, né, quase que como sobrenaturais. Que é aquilo que eu falei das catedrais no outro. Né? As coisas do mundo, elas têm em si alguma coisa do universo. Elas não são assim uma árvore, uma floresta desprezível. Né? E o Tolkien, aquele diálogo que tem quando aqueles hobbits estão em cima das árvores, aquele diálogo é o clímax. Mas é em inglês, porque em português ficou péssima a pobreza da tradução, quando eles estão lá em cima dialogando, né, com as árvores. E as árvores fazendo perguntas incríveis. Então ele diz, ou com o nascer do sol, um elefante ou uma cachoeira. Ele quer em longo prazo que cada um esteja em condições de reconhecer todas as criaturas, inclusive a si mesmo, como coisas gloriosas e excelentes. É um homem em êxtase. Ele reconhece a todos, com ele dentro desse todo, né? É. Interessante. Ele quer matar o amor próprio animalesco que existe nele o mais rápido possível, mas temo que sua política de longo prazo seja a de restaurar neles um novo tipo de amor próprio, uma caridade e gratidão por todos os seres humanos, incluindo a eles próprios. Quando eles estiverem realmente aprendido a amar cada qual a seu próximo como amam a si mesmos, eles estarão autorizados a se amarem a si mesmos como amam a seus próximos. Pois não devemos nunca esquecer qual é o traço mais repugnante e inexplicável do nosso inimigo, Joshua. Ele realmente ama os bípedes, desprovidos de cabelos, que criou e sempre devolve com a mão direita o que lhes tira com a esquerda. Isso aqui eu não sei, os bípedes desprovidos de cabelo. Essa parte eu não entendi. Essa parte eu acho que está mal traduzida aqui, tá? Porque nós somos realmente os peludos, né? Os homens, né? As mulheres também têm uns pelinhos. Interessante. Ele devolve com a mão direita o que lhes tira com a esquerda. Também é interessante quando ele fala ali do amor próximo, do amor ao próximo, né?
quando eles tiverem realmente aprendido a amar cada qual a seu próximo como amam a si mesmos. Eles estarão autorizados a se amarem a si mesmos como amam os seus próximos. Todo o esforço que o inimigo fará, portanto, será o de levar o homem a deixar de se concentrar no seu próprio valor. O inimigo preferiria que o homem pensasse em si mesmo, em si, como um grande arquiteto ou um grande poeta, e depois esquecesse tudo sobre isso, a que ele gastasse tempo e energia tentando se considerar um mau arquiteto ou um poeta medíocre. Sempre que você se esforçar por instilar ou a vanglória ou a falsa modéstia no seu paciente, isso fará com que o inimigo, em contrapartida, leve-o a se lembrar do fato óbvio de que o homem nem deveria ter uma opinião sobre os seus próprios talentos, já que ele pode muito bem continuar a aperfeiçoá-los para obter o melhor da sua habilidade, sem decidir sobre qual é o seu lugar no templo da fama. Quer dizer, aqui parece um paradoxo, né? Parece. O inimigo preferiria que o homem pensasse em si como um grande arquiteto ou um grande poeta e depois esquecesse tudo sobre isso. Por quê? Porque, assim, quando ele esquece né, disso, né, veja bem, quando ele se pensa um grande poeta e um grande arquiteto, dessa maneira, é a fama. Ele quer a fama. Mas depois, por isso que ele dá pela esquerda e dá pela direita, pela esquerda e dá pela direita. Então, aí, depois disso, né, que o camarada se pensa, que às vezes a gente acha que isso pode ser um jogo diabólico, e não é. Às vezes é uma maneira de Joshua, né, te conduzir para o teu lugar. Porque você se pensa um grande cara, tarará, um grande advogado, um grande médico, e a Catedral da Fama, e logo ali, né? E aí ele, e de repente esquece tudo sobre isso. Ele, de repente, o inimigo, mostra para ti que tu não é essas coisas. Ele te infla e desinfla. Quando ele te desinfla, né, toda vez que você se esforçar por destilar ou a vanglória ou a falsa modéstia no seu paciente, isso fará com que o inimigo, em contrapartida, leve-o a se lembrar do fato óbvio de que um homem nem deveria ter uma opinião sobre seus próprios talentos, já que ele pode muito bem continuar a aperfeiçoá-los para obter o melhor da sua habilidade. Ele desinfla. A pessoa aí começa, ao invés de viver na delusion de que ele já chegou no que ele não é, um grande arquiteto, ele vai então progredir para aquilo, já que localizou o seu dom no dia a dia, no trabalho, na burilação diária, né, para obter o melhor de sua habilidade. Ele infla, desinfla, e o ser humano, então, é como se fosse assim, um instalo em você um projeto de futuro. E depois eu te tiro daquele projeto de futuro, que você acha que já chegou, mas você já sentiu o cheiro daquilo e você vai buscá-lo. Aí no dia a dia, você vai buscar, já que ele pode muito bem continuar a aperfeiçoá-los para obter o melhor da sua habilidade. Você entendeu? O infla e desinfla, dá com a mão esquerda e tira com a direita, ou é o contrário, né? Ele dá com a direita e tira com a esquerda, e depois dá com a direita. Não, vamos trabalhar nós mesmos, né? Como a gente se aperfeiçoar. Você tem você localiza o dom, porque foi na carta anterior, você localiza o dom, e aí você infla.
E aí você projeta o futuro. Aí você já localizou o dom. E você projeta o futuro do grande arquiteto, do grande engenheiro, do grande poeta, do grande advogado, do grande médico. Você projetou teu futuro. Aí desinfla e aí você vai buscar no dia a dia. Interessante até o que ele complementa no final, né? Sem decidir sobre qual é o seu lugar no templo da fama. Isso. Você deve tentar a todo custo apagar tal lembrete da consciência do seu paciente. O inimigo também tentará fazer com que o paciente se conscientize de uma doutrina que todos eles professam, mas acham difícil de traduzir em termos de sentimentos. A doutrina de que eles não criaram a si mesmos, que seus talentos são dádivas, e que se não fosse assim, eles também poderiam muito bem ficar orgulhosos da cor de seus cabelos. Quer dizer, a dádiva de Deus. Você localizar o inimigo deles quer que você sinta profundamente que é uma dádiva de Deus o que tu tens de dom para, na prática, transformar num talento, numa grande habilidade. Mas o objetivo do inimigo será sempre, por todos os meios, tentar tirar tais questões da mente do paciente, e o seu será de inculcá-las nela. Nem sempre, nem sobre os próprios pecados cometidos pelo homem, o inimigo sequer deseja que ele pense em demasia. Uma vez que ele tenha se arrependido, quanto antes ele deixar de prestar atenção em si mesmo, mais satisfeito fica o inimigo. Porque pecar e ficar preso no pecado é diabólico. O que a gente tem que procurar é se arrepender e prometer não pecar mais. É só isso que Joshua quer. Quem prende as pessoas no pecado não é Joshua. É o absinto. O que Joshua quer é que o pecador localize o pecado e se arrependa profundamente e não peque mais. É só isso. A maior parte dos clientes de Freud eram clientes que pecaram, sentiram o pecado e foram para o divã para remoer aquele pecado, encontrar significâncias profundas naquele pecado. Quer dizer, Freud vivia do pecado. Freud não vivia da salvação. Por isso que ele colocou no livro da interpretação de sonhos, que foi o livro máximo dele, já disse aqui e repito, que agora faz mais sentido, Flectere sine supero, está na epígrafe do livro. Flectere sine supero, aqueronta movebo. Se os poderes superiores me ignoram, os poderes infernais moverei. Conhecia muito do seu Freud, do seu Sigmundo. Conhecia muito desse tipo de coisa, oculta no coração do homem. C.S. Lewis revelou isso de uma maneira incrível. O que o Senhor, Deus, quer dos seres humanos é que reconheçam os seus pecados, localizem seus pecados. O pecado da soberba, o pecado da gula, o pecado da deslealdade, da falsidade, e não peque mais. Se arrependa e não peque mais. É isso que quer. E aí se concentre no positivo que lhe foi dado por ele. Concentre no seu dom, pratique-o, faça ele ser uma habilidade e um dia ser um talento. É isso que o Senhor quer de ti. Porque isso é a maneira de um filho perante um pai. Acho que ficou bom. Acho que ficou bem bom. Grato aí a todos que nos acompanharam nesse capítulo. Na próxima quinta, às 18 horas, tem mais um. Abraço a todos.